Observatório ASJ, dando seguimento à abordagem sobre fragmentos de tributação, vamos abordar uma situação que aconteceu em 2016, quando houve uma grande crise, 16 e 17, em que houve uma queda no consumo substancialmente, né? E o ICMS, como o Imposto sobre Consumo, ele reflete diretamente qualquer queda de consumo e lá a arrecadação cai. Isso aconteceu também lá em 99. E a resposta de alguns estados quando houve uma queda de consumo foi dar aumentos cavalares nas alíquotas, que saíram de 17%, 18% para 25%, 30% até 34%. Mas isso foram alguns estados. Em 2016, quando houve outra crise, aí os estados, até estados mais desenvolvidos, adotaram a mesma prática. Lembro de um caso de um estado que reclamava porque não tinha havido aumento da gasolina e nem da energia. E como tinha diminuído o consumo, eles estavam contando com esse tarifaço para poder aumentar a sua arrecadação. E a curva de Laffer que o diga, porque nem sempre o aumento da tributação, aliás, na maioria das vezes, ele não representa um igual aumento da arrecadação. Ele funciona como uma freada na atividade econômica e acaba havendo uma diminuição da arrecadação, embora ela se concentre muito mais em alguns setores. Nessa abordagem do Observatório ASJ, do caderno de Aurelino Souza Santos, que está aqui, o título é Reação à Voracidade Fiscal. Paradigmas ICMS e ICM, respectivamente no ano de 2016, em 1983, quando no tempo do ICM houve também uma tentativa de aumentar a arrecadação tributando excessivamente ou alcançando situações que não eram tributadas. E para isso mexeu-se na lei, tentando mudar o conceito de estabelecimento para alcançar uma situação anterior à exportação, porque exportação não incidência, então pegando a fase anterior, aí tinha a chance de arrecadar mais, mas não deu certo. E essa abordagem, ela faz justamente esse foco aqui, ICMS, ICM, o caso do Pará. Bem, desculpe, ICMS, o caso de 2016. Presentemente, neste atípico e indigitado ano de 2016, como enfrentamento à brutal queda de arrecadação tributária, diversas unidades da federação, ao invés de primeiramente aprimorar a qualidade do gasto público, têm buscado, na majoração das alíquotas, a solução imediatista para seus crescentes dispêndios, o que tem despertado nos setores produtivos uma forte reação ao que encaram como mais um arroxo que contribuirá para o enfraquecimento da já tão combalida economia, com impactos deletérios sempre na geração de emprego e renda. Apertando a teta seca. A majoração de alíquotas do imposto sempre foi considerada uma solução imediatista que contraria os princípios mais basilares da ciência da administração tributária. Em termos práticos, não corresponder a igual montante na arrecadação, conforme muito bem calcula a chamada curva de Laffer. E tal prática de anti-administração tributária foi largamente utilizada por volta do final da década de 1990 e início de 2000, por diversas unidades da federação, quando elevaram as alíquotas do ICMS incidentes sobre combustíveis, eletricidade e telecomunicações em média de 17% para 25% e 30%, havendo um caso de 34% sobre a gasolina,
sem nenhum estudo prévio do impacto na economia. Assim procederam esses entes federados, sobre os quais um trabalho do IPEA qualificou como administrações menos eficientes, de forma eufemística. Vamos lá. O caso de 1983. ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria. A Lei 5.106, 1983. Manifestação das entidades empresariais paraenses ainda na fase de projeto de lei. Claro, repudiando a tentativa de majorar a tributação. 1983, a trajetória de uma inconstitucionalidade. Tal como neste 2016, as entidades empresariais reagiram fortemente a um projeto que mudava o conceito de estabelecimento com o objetivo de tributar pelo então ICM a fase anterior à exportação. A história de uma inconstitucionalidade da Lei 5.106/83. Eu estou fazendo uma leitura dos títulos e da abordagem que foi feita sobre esse tema. A história da inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 5.106 de 1983, que alteravam o conceito de estabelecimento para fins do antigo ICM, Imposto sobre Circulação de Mercadoria, com o objetivo de tributar as operações anteriores às exportações nas agroindústrias, uma vez que nas saídas para exportação dos produtos industrializados não havia e não há até hoje incidência do referido imposto estadual. Em decorrência dessa norma, diversos contribuintes sofreram autuações pela exigência do ICM nas remessas havidas da área de produção ou extração para a área industrial. Tratavam-se de empresas agroindustriais cuja principal característica reside na verticalização de sua produção, ou seja, funcionam de forma integrada dentro de uma área contínua, sem interseção ou interseções por área pública, pertencente ao mesmo titular. No final de 1983 foi promulgada a Lei 5.106/83, que considerou estabelecimentos distintos às atividades comerciais e de produção agropecuária ou extrativista, mineração aí dentro, mesmo quando exercidas em área territorial contínua e pelo mesmo titular. O artigo 2º que dizia textualmente isso. E no parágrafo único do artigo 2º dessa referida lei, a tributação não excluía os empreendimentos agroindustriais de qualquer natureza que beneficiassem sua própria produção. Na época, os setores empresariais do Estado que haviam se mobilizado desde a fase legislativa, sem qualquer resultado positivo, reagiram com indignação à tentativa do governo em desvirtuar o conceito de estabelecimento com vistas ao aumento abusivo da tributação, ingressando com diversas ações da Justiça. Mas também fizeram um manifesto repudiando essa tentativa de voracidade fiscal da administração tributária estadual. No entanto, apesar da mobilização do setor empresarial, o projeto do governo estadual foi aprovado, transformando-se na Lei 5.106, de 21 de dezembro de 1983. Titulado Uma reação isolada mais eficaz. Como reação isolada mais eficaz, um contribuinte da área de celulose que, independentemente desse novo gravame tributário, já ocupava posição entre os maiores na arrecadação do imposto, por iniciativa de seu advogado-chefe do jurídico, Dr. Luiz Antônio Tavares, baseado em estudos de Aurelino Souza Santos, então assessor tributário do grupo empresarial, dirigiu ao então Procurador-Geral da República
uma petição fundamentada com vistas à arguição da inconstitucionalidade dos dispositivos da citada lei que previam a nova incidência tributária. A representação de inconstitucionalidade foi formulada pelo Procurador-Geral da República, dirigida ao Supremo Tribunal Federal, que declarou inconstitucionais os dispositivos da Lei 5.106 e do Decreto 3124 do mesmo ano, 83, que a regulamentou, que criavam a nova incidência do imposto. A declaração de inconstitucionalidade pelo STF. A inconstitucionalidade atingiu somente as movimentações físicas havidas dentro do estabelecimento agroindustrial, vedando com isso a sua equiparação à saída tributável, por não constituir tal situação fato gerador do imposto. A área sendo contínua, estando por isso cadastrada como estabelecimento único, configura, pois, estabelecimento agroindustrial ou extrativista integrado, ou seja, de atividade integrada, inocorrendo, por isso, nessas movimentações físicas internas, o fato gerador do imposto, segundo a decisão do STF. Recentemente, fazendo um parêntese, o STF estendeu para a situação até de áreas que estejam em locais distintos e até em outros estados, desde que pertencentes ao mesmo titular, considerando que nesse caso não ocorre o fato gerador agora do ICMS. Em decorrência da declaração de inconstitucionalidade, todos os autos de infração lavrados contra a referida empresa agroindustrial que estava em curso foram considerados improcedentes ainda na fase administrativa, estendendo-se tal efeito aos demais contribuintes paraenses em situação semelhante. Em tempo, o advogado da requerente, que provocou a arguição de inconstitucionalidade pelo Procurador-Geral da República, antes de se dirigir à PGR, a Procuradoria-Geral da República, procurou as entidades ligadas ao setor empresarial local com o objetivo de somar forças na reação jurídica que pretendia encetar. No entanto, não logrou êxito. Ouviu dos dirigentes das entidades, à época, que sua tentativa seria uma aventura e que dificilmente a Procuradoria-Geral da República arguiria a inconstitucionalidade perante o STF e que, se o fizesse, temiam que fosse prolatada uma decisão política contrária que poderia enterrar literalmente os diversos mandados de segurança que já haviam sido impetrados. Por isso a empresa foi sozinha e, ao obter resultado favorável, deu carona aos incrédulos. A matéria tributária realmente é extremamente complexa e ela não dá a chance para improvisações, para amadorismos e principalmente para aventuras, tanto por parte da administração tributária, como também por parte dos contribuintes. No caso, essa tentativa de tributar a exportação na fase anterior por parte da administração tributária, achando que bastaria uma lei para fazê-la, uma lei que para a qual o Estado, o ente tributante, não tinha competência para tal, porque ele desvirtuava o conceito de estabelecimento, e isso, fatalmente cairia numa inconstitucionalidade. Naturalmente, se aquela administração tributária à época tivesse acesso a essas informações fundamentadas, certamente o gestor não entraria nessa aventura,
que não deu absolutamente em nada. Observatório ASJ, desculpa, grato.